O capital próprio relata-nos a história da situação líquida ou da situação patrimonial da empresa. Mas há que fazer uma distinção entre aquilo que é o capital social e o capital próprio da empresa. O capital social representa o valor nominal das participações dos sócios numa empresa. Sócios, sociedade por cotas, acionistas, sociedade anónima. Sendo um valor fixo e estável que apenas se altera através de deliberações específicas, quer seja de aumento ou de redução. Trata-se do capital inicial com que a empresa se constituiu e que pode, ao longo do tempo, sofrer variações. O capital social são, assim, os fundos fornecidos pelos sócios ou acionistas da sociedade para o desempenho da sua atividade. Estes recursos, eles podem ser normalmente em dinheiro, embora também possam ser em espécie, ou seja, através da entrada em bens. Obviamente, se forem cumpridas as condições legalmente estabelecidas para esse efeito, no Código das Sociedades Comerciais. O capital social tem caráter de permanência na empresa. O capital social é uma das componentes do capital próprio, porque, por sua vez, o capital próprio engloba todo o património líquido da empresa, incluindo não só o capital social, mas também rúbricas como as reservas, sejam legais, livres, estatutárias, os resultados acumulados, prémios de emissão, o resultado líquido do período que vem da demonstração dos resultados, entre outras componentes que refletem, assim, historicamente, a evolução patrimonial da sociedade. E através da equação fundamental do balanço, o capital próprio é igual ao ativo menos o passivo. Quando analisamos o balanço de uma empresa, temos sempre a curiosidade de fazer uma avaliação desta situação líquida da empresa. Vejamos aqui um balanço de uma farmácia, período 2023, 2022, períodos 2023-2022 e quando nos dirigimos ao capital próprio desta entidade, verificamos que o capital realizado evoluiu, aumentou de 150 mil para 250 mil euros de 2022 para 2023, o que representa uma variação positiva de 67%. Mas isto é o capital realizado, é o capital social da empresa, é o investimento dos sócios. E aqui, por deliberação, verificou-se um aumento de 150 para 250 mil, de 100 mil euros entre os dois períodos. Mas mais do que o capital social da empresa, temos, nomeadamente, as reservas legais, que em 2023 se cifram em 30 mil euros, as outras reservas de 460 e os resultados transitados de 2.615.457,90 contra um valor de 1.808.594,91 do período anterior, ou seja, um aumento dos resultados transitados em 45%, e estes resultados retidos na empresa, esta retenção de resultados e a não distribuição pelos sócios é uma das razões pelas quais a empresa tem vindo a evoluir acrescentando valor ao seu capital próprio, que, considerando excedentes de revalorização e outras variações de capital próprio, tem um valor de 15.604.973,85 no ano 2023, contra os 10.032.727,48 de 2022, um aumento de
uma variação de 56%. Vejam que com um capital social de 250 mil euros, chegamos a um total de capital próprio que ultrapassa os 16 milhões de euros no ano de 2023. E, portanto, é importante, desde já, referir que a importância do capital próprio para uma empresa, ela é multifacetada e estratégica. Um capital próprio robusto confere maior solidez financeira, reduz a dependência de financiamento externo e melhora a capacidade de resistir a períodos de dificuldade económica. Além disso, fortalece a posição negocial com todos aqueles que partilham interesses na empresa, os fornecedores, a banca, os investidores, transmitindo confiança e estabilidade aos stakeholders. E um rácio elevado de capital próprio face ao ativo total também reduz o risco financeiro e pode facilitar o acesso a financiamento em condições mais favoráveis, ou seja, uma boa autonomia financeira é fundamental aqui para esta estrutura de capitais da empresa. Ora, vamos pegar numa questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados, o exame de 7 de junho de 2025, na sua versão A, e vamos a explorar uma questão de contabilidade das sociedades comerciais, nomeadamente aumento de capital social. Vai ser um aumento de capital social que vamos aqui contabilizar nesta questão. A questão diz-nos que uma sociedade cujo capital próprio em 30 de junho de 2024 ascendia a 160 mil euros e o capital social a 100 mil. Portanto, capital social 100 mil euros e capital próprio 160 mil. E o capital social é representado por 100 mil ações com valor nominal de 1 euro por ação, claro está, e deliberou proceder a um aumento do capital social para 140 mil euros. Existe aumento de capital. Este aumento de capital não gerou qualquer alteração no valor nominal das ações existentes e será efetuado através de entradas de capital. As ações a emitir, também com valor nominal de 1 euro cada, serão colocadas à subscrição por um preço correspondente ao valor contabilístico das ações, já existentes à data de 30 de junho de 2024, sendo a realização efetuada mediante entregas de dinheiro. Ora, após aquela operação de aumento de capital, será que, à linha A, o capital social aumentará em 24 mil euros? O ativo da sociedade aumentará em 40 mil euros? O capital próprio da sociedade aumentará em 64 mil euros? O prémio de emissão ascenderá a 64 mil, uma delas, e apenas uma delas, está correta. Vamos já ver qual é que está correta, mas vamos a explorar aqui esta questão. E a história desta questão revela-nos o seguinte. A 30/6 do período em questão, a empresa apresenta um capital subscrito, o tal capital social, em 100 mil euros. E o total do capital próprio é de 160 mil, portanto há aqui uma diferença de 60 mil, e para explorar esta questão eu arbitrei aqui alguns valores, só para melhor evidenciar que o capital social é apenas uma das rúbricas do capital próprio. Esta empresa tem reservas legais de 20 mil euros, 20% do capital subscrito, já está otimizada face ao Código das Sociedades Comerciais. As outras reservas 10 mil, os resultados transitados de 30 mil e tudo 160 mil de capital próprio. Claro que estes valores não estão no exame, eu apenas os arbitrei aqui. E, portanto, temos esta estrutura do capital próprio da empresa. E aquilo que nós queremos fazer é um aumento de 100 mil para 140 mil. E isso vai envolver aqui algumas contas que temos de fazer.
Esta empresa, ela tem atualmente 100 mil ações. Se eu dividir o total do capital próprio de 160 mil pelas 100 mil ações, eu tenho aquilo que se chama o valor contabilístico por ação, 1,60 € por ação. Então, eu quero fazer um aumento do capital social de 40 mil euros. E quero subscrever 40 mil ações, porque o valor nominal é 1 € cada, conforme está no enunciado. Mas o preço de subscrição por ação é de 1,60 €, ou seja, o valor contabilístico por ação. Se multiplicar o número de ações novas a emitir, 40 mil, pelo valor contabilístico por ação, eu tenho 64 mil euros, que é o total a receber pela emissão. Então eu vou desdobrar este valor em dois. 64 mil euros vai ser enquadrado em capital subscrito, mas apenas em 40 mil, e o remanescente é o prémio de emissão, 24 mil euros. E para contabilizarmos isto, fazemos o seguinte. Temos, a nível do código de contas, isto envolve o capital subscrito da empresa, a conta 51, que vai ser creditada por 40 mil. A conta 54, prémios de emissão, que vai ser creditada pelo prémio de 24 mil. E o direito que a empresa tem a receber estas quantias dos acionistas através da conta de ativo corrente 261, acionistas com subscrição. E então o lançamento a fazer, ou os lançamentos numa primeira fase, pela deliberação do aumento de capital, debitamos a tal conta 261 a acionistas com subscrição por 64 mil euros, ativo, o direito que a empresa tem a receber estas quantias dos acionistas, distribuído pelo aumento do capital social, conta 51, capital acredita-se 40 mil, e o prémio de emissão, conta 54, prémios de emissão 24 mil. E numa segunda fase, pela realização do capital em dinheiro, a conta 261 é creditada por 64 mil, contas saldadas, e a conta 12, depósitos à ordem, debitada por 64 mil, a entrada das quantias em dinheiro. E após este lançamento, o ativo expressa um aumento de 64 mil euros em disponibilidades. O capital próprio, o capital social, aumenta 40 mil, o valor nominal das novas ações. Os prémios de emissão, 24 mil, a diferença entre o preço de subscrição e o valor nominal. E o capital próprio total expressa aqui um aumento de 64 mil euros. Portanto, já vemos assim que após aquela operação de aumento do capital social, o capital próprio da sociedade aumentará em 64 mil euros. 40 mil pela via do capital social e 24 mil pela via dos prémios de emissão. É o capital próprio da sociedade que aumentará em 64 mil. A questão número 18, a linha C, é a resposta correta. E o que acontece é que, após o aumento, passamos a ter um capital subscrito de 140 mil, prémios de emissão de 24 mil, está aqui os tais 64 mil de aumento, mantemos aqui as reservas, as outras reservas, os resultados transitados e, portanto, um aumento de 224 mil euros em relação a 160 mil. Portanto, em termos percentuais, a variação, considerando o valor mais recente, menos o valor mais antigo, e a dividir pelo valor mais antigo, temos 40% de percentagem, 40% de aumento do capital próprio da empresa. É importante também referir que no final do ano, mantendo aqui toda a estrutura da demonstração dos resultados líquido do período, virá o resultado líquido. Imaginemos que serão 10 mil euros de resultado líquido,
que vem da demonstração dos resultados do período, a 31 de dezembro, e vamos considerar aqui apenas esta oscilação no capital próprio, e é importante que no dia 1 de janeiro do ano seguinte este resultado líquido é incorporado nos resultados transitados da empresa. Ou seja, os resultados transitados da empresa vão ser formados pelos 30 mil euros conforme foi concluído o ano N, a 31 de dezembro do ano N, sendo reforçados em 10 mil euros do resultado líquido do período anterior. E vai ser na base, depois destes 40 mil euros, que, através da deliberação de aprovação de contas, se estabelecerá o destino para isto, sendo que podemos mantê-los retidos na empresa, o que vai continuar historicamente a reforçar o capital próprio da empresa pela retenção de lucros. Ora, os aumentos do capital próprio da empresa não são necessariamente apenas através de aumentos de capital social. E, portanto, é importante salientar que uma empresa pode aumentar o seu capital próprio sem necessariamente aumentar o capital social. Isto pode acontecer através, por exemplo, de prestações suplementares dos sócios, retenção de lucros, como vimos agora a questão do resultado líquido do período, que faz a transferência no início de cada ano para o resultado transitado, em vez da sua distribuição, constituição ou reforço de reservas, ou mediante a incorporação de reservas no capital. E estas alternativas permitem-nos fortalecer a estrutura patrimonial da empresa, mantendo a configuração acionista inalterada. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.